Tudo bem, queridos? Boa noite! Cadê os crentes pentecostais dessa igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Yes! Fala uma coisa para vocês. Quantos já fizeram a sua inscrição para a Paz Conference agora em maio? Deixa eu ver. Uau! Eu vim aqui somente para dizer para vocês o seguinte: essa conferência promete. Gente, para começar, vai ser no melhor lugar de evento de São Paulo. Eu estive lá, é um espetáculo o negócio. Só de você postar uma foto naquele lugar, o pessoal vai falar: mas quem é esse ser humano tão importante, né? Um lugar maravilhoso, uma área muito nobre da cidade de São Paulo, muito seguro, muito bom. Segunda coisa, olha, Deus selecionou uns caras para estar lá, muito gente boa. O preletor principal chama-se, como é o nome dele mesmo, amor? Peter Tintin. Olha, esse cara, não, de verdade, nós conhecemos ele pessoalmente. Ele é das Filipinas. É uma igreja espetacular. O pastor Ebe fala que ele é o pastor de igreja que ele mais admira. É um homem milionário, ele é um empresário, pastor. E toda a igreja que, eles têm milhares de igrejas. A igreja local dele tem mais de 70 mil pessoas. E toda a igreja, ou pelo menos a maioria, a esmagadora maioria das igrejas locais dele é liderada por pastores empresários. Eles têm uma unção. Pensa numa igreja próspera, rica, abençoada. Então, nós vamos ter pastor Elias Dantas, é um dos homens que eu mais admiro na atualidade. Pastor Elias Dantas. Nós vamos ter nossos líderes lá, pastor Paulo, pastora Rebeca, pastor Ebe. Nós vamos ter o Antônio Cirilo. Já ouviu? Aquele do show. Vai ser um tempo muito maravilhoso. E olha, irmãos, deixa eu te falar. Eu acredito que até o final desse mês está tendo 10% de desconto. Então vale super a pena você ir lá. E olha, ainda tem mais um atrativo para as meninas. O Brás, entendeu? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai querer ficar de fora dessa conferência, amém? Pastor Jackson, depois você me fala, como é que você conseguiu esse privilégio de só pregar 15 minutos? E para mim me deram 2 horas? Queria pregar rápido. Bom, deixa eu dizer uma coisa, tem sido uma alegria estar aqui com vocês. A gente ama cada vez que eu conheço a história e o que eu estou vendo, as igrejas, os lugares, o progresso, o avanço, a excelência, a unção, a atmosfera que existe aqui nessa igreja realmente é inspirador. Pastor Willy, pastora Luana, parabéns, trabalho lindo de vocês. E eu sei que quando a gente fala assim, olha, o sucesso é um sucessor bem sucedido, eu sei que pesa sobre você essa responsabilidade de ser um sucessor bem sucedido, né? Mas o Senhor é contigo, o Senhor é com vocês, amém? O Senhor é com vocês. Vocês vão trazer alegria para o coração de Deus, para o coração do pastor Jacques, da pastora Meila, para o nosso coração, porque vocês vão e já estão fazendo um lindo trabalho. Essa cidade Deus entregou para vocês, e eu tenho certeza que mesmo que vocês, e aliás, eu tenho coragem, que você se sinta sem condições, porque Deus só usa pessoas sem condições, né? Que você continue se sentindo sem condições, porque é quando a graça te basta, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre na verdade, ultimamente eu não estou pregando, eu só estou fazendo perguntas para a igreja. Eu faço perguntas. Por exemplo, ontem eu perguntei para vocês o que você pretende fazer com o que ainda resta da sua vida. Eu faço a pergunta, você dá a resposta que você quiser, tá bom? Hoje eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A pergunta de hoje é: como que você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado?
Levanta a sua mão. Eu quero declarar que a sua história vai impactar gerações. Eu quero declarar que em nome de Jesus você vai fazer escolhas inteligentes e sábias para usar todo esse tempo chamado vida que Deus vai te dar, todo o talento, todo o dom que Deus te deu, para você escrever uma história linda, que seus netos, que seus filhos, seus amigos e que o céu vai aplaudir para a glória de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Quem é Davi para você? Quem é Paulo para você? Quem é Pedro para você? Quem é Sansão para você? Quem é pastor Melvin Uber para você? Quem é pastor Lucas Uber para você? Quem é? Sabe, eles são para nós nada mais, nada menos aquilo que nós lembramos deles. E você sabe o que é que a gente lembra das pessoas? A sua história. A sua história. As suas escolhas, as suas decisões, né? E a pergunta hoje é: qual história você está escrevendo? Como que você quer ser lembrado? Pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus amigos, daqui 100 anos, quando falarem seu nome, como que você quer ser lembrado? Então, primeira coisa, nós vamos ser lembrados pela nossa história. Anota isso aí. É a nossa história. Quando ele fala Saul, quem é Saul? Ele é lembrado pela história dele. Quem é Sansão? Pela história dele. Quem é o rei que nós ouvimos hoje? 3 reis. História. Nossa história. Anota isso aí. Legado é aquilo que construímos durante a vida e que mesmo quando não estivermos mais neste mundo, vai continuar falando sobre nós, está falando de nós. Isso é legado. E eu quero dizer uma coisa para você: não viva só para o tempo da sua vida, faz a sua história ecoar, entenderam? Faz sua história ecoar. Fala: Deus, eu quero viver uma história que vai ecoar, que vai atravessar gerações. Eu quero ser lembrado para algo que embeleze o Evangelho, que inspire pessoas, que inspire a próxima geração. Eu terminei de ser avô, João Paulo, vai fazer 3 meses agora. Você sabe que hoje eu estou tomando decisões, fazendo escolhas, conduzindo minha vida, pensando no impacto que a minha história vai gerar no João Paulo e outros netos que virão por aí. Sabe, queridos, eu tenho aprendido isso aqui, ó. Ninguém vive feio e escreve uma história bonita. Ninguém que vive feio escreve uma história bonita. A nossa história nada mais é do que o resumo de cada dia que nós vivemos. E a nossa história vai ser lembrada aqui na terra e vai ser lembrada no céu. A pastora Mariléia falou uma palavra muito linda, muito obrigado, meu amor. E olha, não é toda a conferência que tem o privilégio de ter a própria rainha de Sabá pregando, né? Quem pregou na tua conferência? Rapaz, você não vai acreditar. A rainha com o Sabá também, né? Deixa eu te dizer uma coisa: os céus vão lembrar. Vai chegar um momento que vai ter um anjo da mídia lá, que ele vai dizer assim: corta para mim, põe na tela aí, corta para mim, põe na tela, e vai rodar a sua história. Vai rodar no céu, para os anjos assistir, para todos os crentes assistir, a nuvem de testemunha assistir a sua corrida. Põe na tela. Os céus vão recompensar o quê? A sua história. Vai recompensar a sua história. O legal é que o nosso legado, a nossa história pode impactar, glorificar
Deus nos céus e na terra. Pode impactar homens aqui na terra e lá no céu. Porque lá vai ser projetado no telão universal. Tem um chinês, o nosso irmão chinês que está lá na China, ele não conhece você. Naquele dia que vai passar no cinema do céu a sua história, ele vai ficar sabendo quem é você, o que você fez. E vai ser nesse momento que você vai ser chamado pelo nome para receber essa famosa recompensa que nós ouvimos hoje. É o que você viveu e não o que você planejou viver, que é a sua história e o seu legado. Eu conheço gente que fica, não pastor, um dia eu vou. Não pastor, só estou esperando as coisas melhorar. Não pastor, sabe, pastor, na verdade eu tenho um plano. Só plano. Não pastor, olha, um dia eu vou me dedicar. Não, um dia eu vou me envolver. Um dia eu vou ser anfitrião. Um dia eu vou liderar. Um dia eu vou me envolver em algum ministério. Um dia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. É o que você viveu e não o que você planejou viver, que é a sua história e o seu legado. Vocês pegaram, amém? É o que você viveu. Nossa história vai ecoar para a eternidade. Eu declaro isso em nome de Jesus. Vai ecoar, vai ser uma inspiração. Então eu queria te perguntar hoje, quanto tempo vai durar a influência da sua história? Eu tenho pensado nisso. Pastor Melvin, hoje a história dele está ecoando aqui, está impactando quem conviveu, quem não conviveu, está ouvindo. E eu tenho perguntado para mim mesmo assim, o que determina o nível de influência de um ministério, de um líder que já se foi? O que determina o nível de influência de um crente, de um irmão que já se foi? Por que Paulo ainda fala com a gente? Por que quando eu leio as cartas, a história, a experiência de Paulo ainda fala comigo? O que é a Bíblia, irmão? Bíblia é um compilado de histórias. E nós estamos todos os dias lendo histórias. Por que Paulo ainda fala? O que determina esse nível de influência? A história. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 4, ali tem a história de muitos, né? Mas eu acho muito legal que a Bíblia começa dizendo assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Por isso ele obteve a aprovação de Deus, a recompensa, como alguém que tinha vivido de forma justa. História. Deus demonstrou isso ao aceitar a sua oferta. Mesmo que Abel tenha morrido já há muito tempo, ele ainda fala conosco por meio do que ele fez. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Qual vai ser o nível da sua história, do impacto da sua história, da sua influência? Pensa nisso. O quanto que você ainda vai falar depois que você estiver do outro lado? Abel ainda fala. Um exemplo, o adorador por excelência. O cara que impressionou Deus com a sua atitude de adoração. O cara que fez Deus ficar impressionado com a sua adoração, com a sua entrega, com a sua oferta. E eu tenho falado: Deus, eu quero viver de tal forma que eu saio da média, ao ponto de falar, Abel continua, mesmo depois de morto, sendo uma referência do homem que ofereceu sacrifício melhor que o seu irmão. Como você quer ser lembrado? Qual aspecto do evangelho, dos valores do reino, a sua vida vai reforçar, vai embelezar? Qual aspecto do evangelho, qual a cultura do reino que a sua vida vai fortalecer, vai projetar, pela maneira como você
está construindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um texto na Bíblia que me desafia muito. O que a Bíblia fala sobre Davi? Em Atos, no capítulo 13, ele diz assim, olha como Davi é lembrado. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus. Ontem nós falamos de propósito. Nascemos para um propósito. Fomos criados, desenhados para um propósito. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Isso aqui é o caminho, a trajetória de todo mundo. Por isso que ontem eu perguntei, o que você pretende fazer com o que ainda resta da sua vida? Porque todo mundo um dia vão escrever sobre nós aqui, adormeceu e foi sepultado. Mas eu acho legal essa aqui, ó. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Você só pode adormecer depois que você pode falar, eu servi o propósito de Deus para a minha vida. Nosso corpo se decompõe, mas nossas decisões, nossa obediência, nossas escolhas permanecem falando alto. Não deixe a sua história se decompor com o seu corpo, cair no esquecimento. Falar assim, quem é esse? É mais um que apareceu aqui na terra entre os 8 milhões, mas tanto fez como tanto faz, não infrói nem contribui. Vocês pegaram, irmãos? Falam assim, eu me recuso passar por essa vida sem deixar um exemplo digno de ser seguido. Amém, queridos? Então não esqueça disso aqui, ó. Todos nós deixaremos um legado. A pergunta é, vai ser digno de ser imitado? Vai ser digno de ser imitado? Fala, eu quero ser igual aquele irmão lá, viu? Pensa naquela irmã, pensa naquele jovem, pensa. Outra coisa que eu queria deixar claro para você, se você quer ser lembrado como alguém que se torna uma referência, você precisa lembrar disso aqui, a gestão da nossa vida não pode ser terceirizada. A gestão da nossa vida não pode ser terceirizada. Nós temos a tendência de jogar no colo do outro a responsabilidade da gestão da nossa existência. Eu gosto quando, ontem eu falei para vocês que eu ia voltar nesse texto, 1 Coríntios 9,16, Paulo disse o seguinte, contudo, quando prego o evangelho não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu já meditei nesse texto, eu falei, cara, Paulo chegou ao ponto de entender algo que todos nós precisamos entender. Paulo tinha uma consciência aguçada da sua autorresponsabilidade ministerial, ele tinha uma aguçada compreensão da sua autorresponsabilidade diante do seu chamado, daquilo que Deus o chamou para fazer. Ele diz assim, ai de mim se eu não fizer o que Deus me chamou para fazer. A responsabilidade pessoal de Paulo, ele tinha isso com ele. Ele era um cara que sabia que a gestão da vida dele, o que ele ia fazer com o resto da vida que ele tinha, depois da sua conversão, era dele, não era do Barnabé, não era do Pedro, era dele. O que eu vou fazer com isso? Ele falou, eu vou gastar a minha existência, eu vou gastar e vou me deixar gastar em prol do reino. Eu vou considerar a minha vida sem importância, desde que eu cumpra o chamado que Deus tem. Quando você tem compreensão de que a gestão da sua vida é sua e não pode ser terceirizado, você não pode contratar alguém para você falar, cuida da minha vida para mim, não pode. Você vai ter autodeterminação, você vai ter automotivação e você vai ter autorresponsabilidade. Eu costumo perguntar assim, quem foi o cara que chegou para Paulo e falou, ei, está na hora de voltar para a segunda viagem missionária, Paulo? Quem foi que ficou pegando no pé dele dizendo, ei cara, está na hora de você se envolver mais na obra de Deus?
Quem foi que disse para ele: ei cara, está na hora, você está há muito tempo já parado, tem a terceira viagem missionária. Ele era um cara autodirigível, ele era um cara que tinha autodeterminação. Ele não precisava falar: irmão, quando você vai começar a liderar um life group, irmão? Ô irmão, que casa bonita essa tua, quando você vai colocar à disposição para receber um life? Ô irmão, que dom maravilhoso é que você tem, quando você vai colocar à disposição? Tem gente que ser paparicado. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, serve a Deus, irmão. Quem foi que fez Paulo fundar todas as igrejas? Quem foi que fez ele ser apóstolo para o gentio? Ele falou: rapaz, eu não consultei carne e sangue. Autodirigível, autodeterminação. Ai de mim, cara, se eu não usar minha vida para aquilo que Deus me chamou e para aquilo que Deus me criou. Vocês pegaram, irmãos? Cadê a igreja pentecostal que começou a pregação? Se não dá para dizer amém, diga pelo menos amém, amém. Não é forte isso, irmão? Olha, é muito forte. Ninguém falou para ele sobre nada. Sabe o que eu tenho aprendido sobre gestão de vida? A parada não é com seu líder, é com seu rei. A parada não é com seu líder, é com seu rei. Meu líder que não me incentiva, pastor. Eu queria ter mais encorajamento. Eu queria ter alguém assim, me animando mais, sabe, pastor? Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa: se seu líder não te animar, você tem que fazer do mesmo jeito. Porque a parada não é com seu líder, é com seu rei. Amém? A parada é com seu rei. Um dia nós vamos estar na presença dele e ele não vai falar assim: quem é o líder do Sabá que falhou com o Sabá? A parada é olho no olho, você com Jesus, Jesus com você. Fala assim: e aí? Te dei 120 anos, meu filho, lá na terra, o que você fez com isso? É o seguinte, 20 dos 120 eu usei para Netflix. Como você quer ser lembrado? O assinante mais fiel do Netflix? O consumidor? Não. O seu chamado não é sobre homens, é sobre Deus. Paulo disse: eu fui chamado não por homens, mas por Deus. Você vai prestar conta não com quem te lidera, com quem te chamou. Pegaram? Não é com quem te lidera, é com quem te chamou. Você vai prestar contas e acertar resultado não com o seu líder, mas com o seu rei. Então deixa eu te dizer uma coisa: acredite, Deus quer te despertar nesta conferência para algo maior. Você fala: pastor, eu já estou fazendo muito. Mas Deus não disse que você vai fazer muito. O que nós aprendemos é que você vai fazer obras maiores. E maiores não que a do Sabá, não que a do Jackson, maiores do que de Jesus. O seu referencial de grandeza ministerial não é do seu líder, é de Jesus, é fraco. Você não é chamado para ser maduro igual o seu discipulador. A estatura da nossa maturidade é do varão perfeito, chamado Jesus. Nós não fomos chamados só para adorá-lo, nós fomos chamados para ser iguais a Ele. O padrão da nossa maturidade não é o padrão do meu líder de célula. O tamanho da obra que Deus quer que você e eu realizamos não é do tamanho do meu líder, é do tamanho da obra que Jesus disse: a obra que eu fiz vocês farão e ainda maiores. Amém? Então é uma questão de entender
que a gestão da sua vida não pode ser terceirizada, amém? Você que estava querendo contratar alguém para carregar você no colo, não pode. Não pode, tá? Essa responsabilidade é sua, somente sua e de mais ninguém, não pode ser transferido. Amém, queridos? Vocês pegaram isso? Então vamos lá, terceira coisa, como você quer ser lembrado? Se você quer ser lembrado como alguém que vai inspirar multidões, você precisa lembrar que você é o principal responsável pelo nível do seu sucesso e frutificação. É você. Paulo disse: ai de mim se não. Ai de mim se não o quê? Se eu não evangelizar, se eu não orar, se eu não buscar crescer, se eu não pegar o boi pelo chifre. Ai de mim. Veja que ele não disse, Paulo disse assim: ai do Barnabé, se eu não evangelizar. Coitado do Barnabé, vai levar uma bronca no meu lugar. Não é Barnabé que vai levar a bronca ou a recompensa. Eu tenho falado muito para os pastores que eu dou cobertura, falando assim: meu querido, saiba de uma coisa, eu sou apenas um conselheiro orientador para você. A responsabilidade de fazer essa igreja crescer não é minha. É minha quando eu sou o pastor, e eu já fui pastor de uma igreja e dei o meu melhor. Arregacei a manga e fui para dentro. É por isso que eu nunca me importei. Eu não fico orgulhoso quando um discípulo meu faz uma igreja crescer, pensando assim: só cresceu porque eu sou discipulador dele. E nem fico triste quando eu sou discipulador de um cara que não sai do lugar, porque também não é minha responsabilidade. Paulo disse: ai de mim, não ai do meu discipulador, não ai do meu mentor, é ai de mim. Então eu preciso entender isso. Dons, talento, frutificação é uma responsabilidade minha. Não é o seu discipulador que determina seu nível de sucesso, é você. E a última coisa que você precisa ser na vida é o líder carrinho de mão. Você já viu o líder carrinho de mão? Conhece? O líder carrinho de mão é aquele que só vai se for empurrado. Se alguém não pegar e empurrar, não sai do lugar, fica lá parado. Queima ele! Sabe o que eu tenho aprendido? Deus quer usar você, preste atenção aqui, liderado. Deus quer usar você para influenciar o seu líder. Eu tenho tomado para mim essa responsabilidade, ou pelo menos esse lema: eu quero ser um cara que influencia meu líder. Eu quero. Se eu conseguir isso, não sei se estou conseguindo, mas se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz. Deixa eu te dizer uma coisa: a autorresponsabilidade determina o resultado que nós vamos experimentar na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas finanças e em tudo na vida. Então deixa eu te dizer algo muito importante para a gente sair daqui hoje pensando assim: rapaz, eu estou fazendo algo que está valendo a pena. Eu não sei se você pensa nisso, mas eu fico pensando. Tem muitas histórias na Bíblia de prestação de contas, que o cara chega com o seu Senhor e ele presta conta. E existem muitos relatos bíblicos que existe aquela prestação de conta que o cara recebe comentário do tipo: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas existem muitos relatos na Bíblia, eu fico pensando: cara, isso aqui vai rolar mesmo, viu? Isso aqui vai acontecer. Existem histórias lá na Bíblia que o cara ouve do tipo assim: servo inútil, preguiçoso, medroso, impotente. Falei: Jesus, tem isso na Bíblia? Será que vai rolar isso? Vai chegar um momento que nós vamos ser avaliados pela nossa performance, pelo céu. O céu vai nos avaliar. Não, pastor, isso é só para pastor tempo integral.
que Deus vai pegar o relatório financeiro da igreja, quanto a igreja pagou para ele durante todos esses anos que ele foi tempo integral, e vai comparar com o resultado, vai falar, pá, deu prejuízo. Olha, eu gostaria de dizer, irmãos, fica tranquilo que não vai pegar para o seu lado, isso é só para pastor tempo integral, mas eu creio que vai ter um papo reto com Deus, 1 a 1. Todos nós vamos ter essa contabilidade, e a contabilidade não vai ser só financeira, mas vai ser também sobre isso aqui, ó. Você é responsável pela unção, pela oportunidade, pelos talentos e dons que Deus te deu. Você é o responsável, você é o gestor disso. Deus tem dado dons, Deus tem dado talentos, Deus tem dado oportunidades para todos nós. E é incrível como a Bíblia diz que ele deu 5 para um e o cara saiu, negociou e fez aquele negócio gerar e multiplicou, deu para o segundo, o cara foi lá e deu para um que enterrou, não fez nada. E eu sei que talvez você não estava pensando, pastor, eu pensei que o céu ia ser um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. O céu é maravilhoso. Mas tem muita parada que a Bíblia diz que vai rolar lá no céu, tipo essa prestação de contas, que aí que alguns vão falar, agora que eu não quero ir para lá mesmo. Vai ter esse momento, de servo bom e fiel. Gente, anjo, anota aqui, esse aqui, servo bom e fiel, leva lá para aquela sala VIP que tu já sabe, viu, anjo? Próximo, está na Bíblia, eu não estou inventando. Você é responsável pela unção. Deus tem ungido, meu irmão, tem uma unção, a unção do santo, a Bíblia diz, já está sobre você. Nós temos esse negócio de ungido de Deus. Quem é ungido? O pastor. Meu irmão, para com isso. A Bíblia diz que você é uma ungida de Deus. Você é um ungido de Deus. A mesma unção que está sobre a minha vida, porque é o mesmo Espírito Santo. E Ele habita em você. Pastor, eu não fui chamado para ser líder, eu não dou conta, eu não sou líder. Você não precisa ser líder, você só precisa deixar o líder, Jesus, que já habita em você, deixar você arrebentar. Ele já está aí. Você tem Jesus dentro de você, você tem a unção, você tem talentos, você tem graça. Para com esse medo. Pastor, mas dá trabalho. Lembra daquele negócio lá? Você sabe uma das frases que eu tenho ouvido mais recentemente? É claro que é só em São Paulo aqui. Não sei nem por que eu vou falar isso. Não vou falar. Estou em Palma, não estou em São Paulo. Talvez eu vou falar então. Mas tem muitas pessoas chegando falando assim, e aí, irmão, vamos lá, vamos se envolver, vamos ganhar São Paulo. Sabe o que eles falam assim? Pastor, eu fui ferido e eu não quero ser ferido de novo. Eu fui ferido, então eu não quero me envolver, porque eu vim de uma liderança tóxica. Me feriram, me exploraram. Deixa eu te dizer uma coisa, se alguém te explorou, se alguém te feriu, eu queria dizer, eu sinto muito por isso, mas sabe de uma coisa? Me parece que na Bíblia, nós estamos correndo esse risco à medida que você se envolve na obra de Deus. Você vai ser ferido por ovelha, vai ser ferido por líder, vai ser ferido pelos colegas. Paulo foi ferido, irmão? Não, Jesus foi ferido. Homem de dor e que sabe o que é padecer. Imagina Jesus falando, Pai, eu até que acho legal esse projeto da redenção aí, mas não vou encarar não, eu posso ser ferido. Imagina a gente dando essa desculpa para Deus. Imagina se Jesus pensasse assim, ele nunca teria vindo para substituir você e eu na cruz.
Paulo foi ferido, meu irmão, apanhou, sofreu mais do que rapadura em boca de banguela. Por crente, por judeu, por inimigo, por amigo, gente da equipe dele abandonou ele, falou mal dele, quase morre afogado, foi apedrejado, apanhou. Imagina se Paulo usasse a desculpa moderninha de hoje: eu não quero ser ferido, então eu prefiro não me envolver. Eu não quero que ninguém me machuque, prefiro não me envolver. Meu amigo. E para terminar, eu quero terminar com esse pensamento: termine bem. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta sobre a vida é que um dia vou terminar. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que, como Davi, também vamos ser sepultados com os nossos antepassados. Se vai acontecer, então eu tenho tomado uma decisão: termine bem. Eu tenho aprendido que o mais importante na vida não é como se começa, mas como se termina. Por isso que eu quis falar ontem com você: olha, pastor, meu passado é terrível, pisei na bola, tenho carteirinha de desviado, desviei 200 vezes. Eu não quero falar do teu passado, eu quero falar como você pretende terminar o tempo que ainda resta. Ainda dá tempo de terminar bem. Ainda dá tempo de fazer uma história digna de ser postada no Instagram do céu. Amém? Eclesiastes diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Deus não terminou com você, então faça planos. Eu quero te desafiar: faça planos de terminar bem. Faça planos de se dedicar a Deus. Se o adultério nunca entrou na tua história, decida agora que não vai entrar mesmo. Se a preguiça não entrou na tua história, fala assim: agora que não vai entrar mesmo. Se a esterilidade não entrou na tua história, fala: agora que não vai entrar mesmo, porque daqui para frente Satanás pode vir quente que eu estou fervendo. Eu vou para cima, eu vou terminar bem nesse negócio. Fala assim: pastor, não leio os primeiros capítulos da minha vida, mas olha, eu vou escrever os 2 últimos. Vale a pena você ler. Vale a pena você ler. Termine bem. Termine bem. Legado é o resumo de tudo que fomos. É difícil falar de legado sem falar de fim, porque tem tudo a ver. E para terminarmos bem, nós precisamos começar a agir agora. Mesmo que somente os 2 últimos capítulos do seu livro seja digno de ser lido, mas escreva esses 2 capítulos, pelo amor de Deus, e começa agora. É daqui para frente. Daqui para frente, irmão, só para frente. Amém? Daqui para frente, só para frente. Só temos uma vida e ela precisa ser bem vivida. Ela precisa ser bem vivida. A boa notícia é que se você está aqui me ouvindo, é porque ainda não acabou. Ainda tem um resto aí, não sei quanto tempo. Estou torcendo para ser mais de 50, mais de 100, sei lá. Eu só quero te dizer uma coisa: aproveita daqui para frente. Volta para a tua casa e diz: pai, não vamos conversar sobre o que foi desperdiçado. Eu quero falar daqui para frente sobre o que vai ser aproveitado, em o nome de Jesus. Amém? E eu quero declarar que uma nova história Deus tem para ti. Você vai viver e você vai escrever junto com o Espírito Santo essa história. Prefácio: Espírito Santo. Amém? Quem recebe essa palavra? Então vamos ficar em pé, em nome de Jesus.
Você sabe que terminar bem tem a ver com aquilo que pode ser falado sobre você. Naquele dia que todos os seus amigos estiverem reunidos em volta do seu paletó de madeira. Quando todos os seus amigos estão em volta, o que eles vão falar? Mas vamos voltar só um pouquinho. Nos últimos momentos da sua vida, também conta as suas últimas palavras. Eu tenho me interessado, ultimamente eu tenho lido o fim da vida de algumas pessoas, como elas terminaram. Eu li a história de Saul recentemente, como ele terminou. Eu li a história de Davi, como ele terminou. Eu tenho lido a história de Paulo, como ele terminou. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Sabe, quando Jesus estava algumas horas antes do último momento de vida terrena, ele falou uma das coisas mais extraordinárias. Já na cruz, ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo o plano, o propósito que o Senhor tinha para a minha vida. As últimas palavras suas são mais importantes até do que as palavras dos seus amigos, porque as suas palavras é de alguém que conhece a sua história mais do que ninguém. Seus amigos vão falar coisas que eles viram, mas muita coisa tem achismo também. Mas quando Paulo disse assim: eu combati o bom combate, é chegada a hora, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu fui fiel, eu queimei minha existência para a glória de Jesus. Quais são as palavras que você está ensaiando para dizer naquele dia, quando seus netos, sua família, seus filhos estiverem em volta das últimas horas da sua vida? Como você quer ser lembrado? Quando seus filhos, sua família sentarem em volta daquela mesa e tiver uma cadeira vazia, a sua cadeira, qual vai ser o comentário daquela refeição sobre você? Qual parte do Evangelho a sua história vai embelezar? Que inspiração você vai deixar enquanto eles olham para aquela cadeira vazia e vão falar de você? O tipo de fidelidade, de compromisso, de frutificação. Um homem, uma mulher com consciência de autorresponsabilidade, autodirigível, Go Gary, intenso, adorador por excelência, amigo de Deus, que colocou o reino de Deus em primeiro lugar, que gastou e se deixou gastar em prol do reino. E eles vão lembrar de você, vão enxugar suas lágrimas, porque você deixou saudades. E eles vão pensar: vamos ser como ele, vamos ser como ela. Ele é o nosso modelo.
a ser seguido. Como você quer ser lembrado? Pai, eu quero te agradecer por essa conferência, por tudo que o Senhor está nos desafiando, por tudo que nós queremos ser e fazer para a Tua glória. E eu quero profetizar sobre cada um dos meus irmãos um envolvimento com seus propósitos, com seu chamado, como eles nunca viveram antes, em o nome do Senhor Jesus. Profetizo sobre a tua vida uma nova história que vai inspirar multidões, uma nova história digna de ser imitada, uma nova história que vai glorificar a Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso, você pode dizer: pela fé eu creio nisso. Amém, amém.